Voltamos, pessoal, aqui com Fala Sério com a Adriana Pupumaia. E como prometido, hoje eu estou aqui com o casal Fit e Fashion. Hoje nós vamos ter várias dicas aqui e eu vou contar uns babado forte para vocês, entendeu? Muito forte desse casal aqui, ó, Fit e Fashion. Então, muito prazer, Gabi, você aqui conosco. Prazer, Will, você aqui com a gente hoje. Então, vamos lá, né? Vamos saber um pouco dos dois. Gabi, me fala, você foi pra moda, amada. Fui, caí de paraquedas. Como que foi essa sua trajetória? Nossa, foi bem longa, na verdade. Eu comecei, na verdade, querendo fazer medicina. E aí eu cheguei a fazer cursinho, fiz um ano de cursinho. E aí no final do cursinho eu comecei a me questionar se era realmente o que eu queria. E aí eu cheguei a pensar na possibilidade de fazer farmácia. Mas um dia eu me deparei com um cartaz de moda lá da Faculdade da Belas Artes no cursinho. E aí eu lembrei que eu sempre tive um lado assim mais artístico. Aí eu falei, eu vou prestar por desencargo de consciência. Aí eu acabei me apaixonando pela faculdade quando eu fui lá fazer o vestibular. E aí eu nem vi o resultado dos outros vestibulares. Quando eu passei em moda, eu só fui. E aí eu me formei em moda na Belas Artes. Olha que delícia, que delícia. Você vê, né? Gente, é assim, ó. Esse negócio de achar que tem sonho desde pequenininho que não vai mudar é só tabu, né? É Sim. só paradigma. E você, Will, sempre quis ser treinador, ser professor de educação física, trabalhar com esporte? Sempre quis? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui conversando com vocês. Na verdade, eu sempre gostei de jogar futebol. Sempre me vi treinando. Só que minha mãe me forçou, até falo para ela que ela forçou eu a fazer Senai. Então, eu sou formado em mecânico de usinagem, técnico em eletroeletrônica, trabalhei em firma. Só que eu não me sentia feliz fazendo aquilo. Então, eu vi que chegou uma hora que eu precisei pensar e perguntei para mim mesmo o que eu poderia fazer. Algo relacionado a treino e futebol. Então aí eu vi que tinha oportunidade de fazer educação física. Aí eu com meu amigo que também estava nessa mesma situação, a gente decidiu fazer e fizemos a faculdade juntos. Fomos para essa parte mais do treinamento para futebol e estamos aí até hoje. Gente, sensacional. E eu tava vendo, eu tava acompanhando, porque eu dou uma estudadinha, né, gente? Porque a turma acha que eu tenho a vasta experiência. Mas eu caí de paraquedas aqui também, gente. Eu também caí de paraquedas aqui, então eu estudo antes, né? Os convidados pra gente. E eu tava vendo, 162 mil inscritos no teu canal do Boleiro de Elite. Que legal, Will, que legal. E você começou assim do nada? Mais ou menos. Em 2019 eu fui fazer um trabalho para a CBF em Cuiabá. Então, como eu nem estava formado ainda, então eu vi que eu poderia ajudar muitas pessoas que não eram aqui da região de Jundiaí, Várzea e tal. Aí depois que eu fui para lá, eu decidi criar um canal de treinamento, Instagram, YouTube. E aí decidi fazer. Fiz bem amador mesmo, não sabia nada sobre como que faz as postagens, como que faz para engajar o público. Só que aí chegou a pandemia em 2020 e foi aí que deu up, porque todo mundo estava em casa precisando treinar, e eu comecei a criar conteúdo de treinamento em casa e bombou. Aí explodiu. Que legal, que legal. E eu tava vendo também, Gabi, você tem, né? Você tem lá no seu Instagram, você faz umas composições de roupas. Você monta tudo, Gabi? Você desenha, você costura, você faz tudo. Sim. Além da faculdade, eu também fiz um curso de consultoria de imagem, também na época da pandemia. Essa E, pandemia ajudou bastante a gente para estudar, Sim. né? Eu percebi isso. e depois disso também fiz uma pós, fiz uma MBA em negócios e empreendedorismo e inovação. Então eu decidi ir pro lado do empreendedorismo mesmo e comecei a minha marca e aí eu faço tudo mesmo, desde a Olha. criação até a costura, Que tudo. legal. Então, se eu quiser casar hoje, eu ligo para você, você vai fazer tudo. Sim, sim. Cara, sensacional, gente. E agora me contem, que agora a curiosidade. Cara, eu lembro quando vocês começaram a namorar, gente, só vou fazer um spoilerzinho aqui, porque o Will falou que tinha ido jantar com uma menina e eu sem óculos no restaurante, eu tinha ido comer também. Eu lembro de ter visto alguém conhecido, era a Gabi, mas eu não consigo enxergar de longe, eu tava sem óculos. E com a hora que o Will
falou, eu falei, gente, era a Gabi, porque a Gabi estudou no universitário, quando eu trabalhava no universitário. Gente, foi muito fofo. Como que foi esse encontro, né, de fazer docinho fit, de treinar, com ser todo fit desse jeito, todo treinador? Rolou na academia, algum papaquera na academia ou não? Não, por incrível que pareça, foi num barzinho. O Will, você falou que não bebe, Will. Ele tava bebendo água. Ah, bom. Porque o Will treina a galera lá de casa, né, gente? O Will treina a galera lá em casa, inclusive essa pessoa que vos fala. E ele fala que não bebe. Então, É verdade, conta é a verdade. verdade, Gabi. É verdade, ele não tava bebendo água. Mas a gente se conheceu num barzinho. Cara, achei que fosse na academia. Não. E, Gabi, você ficou mais, assim, assídua depois que você conheceu ele? Porque ele tipo assim, ele é chato com isso, né? Sim, fiquei. Eu acho que eu comecei a focar um pouco mais depois que a gente começou a namorar. É. Sempre gostei, eu sempre treinei, mas depois que eu conheci ele, aí agora ele monta meus treinos, né? Então tem um personal de graça, fica mais fácil Olha também. só, gente. Mas também ele ganha docinho fit de graça, Ganha. né? Porque além disso, Gabriela faz docinho fit também. Docinho, como que é, Gabi, que você faz? Você faz os Eu faço amanteigados? biscoito amanteigado, e aí agora pra Páscoa eu também tô fazendo alguns ovinhos. Inclusive eu trouxe uns biscoitinhos aqui pra você. De presente, aproveitando. Ai, gente, olha isso. Vou ter que comer longe do Will. Tô só de olho. Eu vou ter que comer longe. Eu vou ter que comer longe do treinador, gente. Ai. Depois ele passa uns treinos e já queima todas as É. calorias. É, isso mesmo. E você faz os amanteigados que tem açúcar e você faz os que não tem açúcar. Sim, aí eu tenho os normais com açúcar e tem também os funcionais, que eles são sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Olha aí, Gabriela. Gabriela Pupumaia. Sem glúten, sem lactose, quem mais? E sem açúcar. Sem açúcar. Porque agora é um tal de... Ai, não consigo abrir, Gabi. Abre pra É mim. só tirar o adesivinho aqui. Ah, mas eu tô com dó de estragar a caixinha. Ah, pode tirar. Ah, que legal, viu? Que bacana. E me fala uma coisa, gente. Porque tem Aqui. muito... Eu acho que... Ai, pronto. Oi, gente. Olha isso. Olha é que bom, meio. Com carinha de coelhinho. Esse é especial de Páscoa. Ai, gente, sensacional. E você vende por encomenda. Sim. Olha aqui, lembrancinha pra professora, né, gente? Dê uma lembrancinha pra professora, vai. Professora, coitada, trabalha tanto, eu vejo lá na escolinha. Uma lembrancinha pra professora, né? Pros amigos, pros filhos. Olha aí. Manda mensagem pra Gabriela que ela passa pra vocês todo o orçamento. Como que funciona isso agora, gente? Que eu falo, né? Porque você trabalha toda com uma parte de imagem, né? Você trabalha com autoestima. E você também, vocês trocam essas experiências no dia a dia? Sim. Até que a gente troca bastante. Teve uma época até que a gente fazia uma reunião mensal, assim, pra trocar ideias. Verdade! Porque tem bastante em comum. É que um vai de encontro com o outro, né? A gente tá trabalhando ali com pessoas que querem perder peso, querem ficar fortes. E tudo isso é voltado para a autoestima. Então, indiretamente ou diretamente, vai para a parte também da moda, de fazer roupas ali que elas precisam mais sob medida. Então, acho que tem tudo um conjunto ali que dá pra gente trabalhar junto. E como que vocês acham, por exemplo, que pequenas ações no dia a dia podem impactar essa autoestima? Eu sempre falo para todo mundo que eu treino que a gente tem que parar de colocar metas que são mais difíceis. Então não adianta você falar, vou treinar um ano inteiro sem parar. Coloque pequenas vitórias. Então vou treinar uma semana sem erro. Vou treinar uma semana sem... Então, completou uma semana, você já vai ter uma vitória ali, você pode até se dar um benefício ali, completando essa pequena vitória. Depois você vai aumentando. Vou ficar um mês sem errar. E aí você vai aumentando gradativamente. Não adianta você já colocar, você nunca treinou na vida. Eu vou ficar um ano sem parar de treinar, vou perder 15 quilos. Perde 1 quilo. Que aí com 1 quilo você vai se automotivar, você vai ter mais confiança para você conseguir aumentar ali as metas e alcançar maiores resultados. Então você tem que ter pequenas vitórias para depois você ir progredindo. É isso que eu sempre falo para quem eu treino, para quem eu ajudo na internet também. É o famoso só por hoje, né? Só por hoje vou fazer, vai Exato. dar certo, tem que dar certo, e o amanhã a mesma ideia. Exatamente. E é engraçado que nós estamos vivendo um momento, né, gente? E isso é muito sério. Que é assim, dita as regras de moda e de estilo a internet.
Então você vê lá aquelas modelos maravilhosas, altas, magras, isso, aquilo outro. Aí você começa a ver, não tô no padrão. Não tô no padrão. Gente, tem muita coisa que é o nosso padrão. Tem que parar com isso. E a gente atendendo aqui vários médicos, vários profissionais de saúde, a gente percebe que a autoestima em relação a você se amar do jeito que você é e você exercitar o teu corpo, você cuida de um monte de problema de saúde. Um monte de problema de saúde. Agora, como que a gente faz isso na parte, por exemplo, tudo bem, você tem que ter um treino, você tem que ter, você acaba tendo que pagar por isso. Jundiaí tem uma estrutura que faça isso gratuitamente? Tem muitos parques que tem aquelas academias ao ar livre, então tem bastante equipamento que dá para usar. Tem pista de corrida, você pode ir no bolão, que lá você consegue correr, parque da cidade. Então hoje em dia a Jundiaí tem uma estrutura bem legal, dá para você ter bastante atividade ao ar livre. Tem também projetos em centros esportivos que são gratuitos. Enfim, tem bastante atividade que a pessoa pode... Minha mãe mesmo, ela faz no centro esportivo, tem um grupinho ali com senhoras mais de idade, e aí elas fazem ali atividades em grupo. Então se você buscar, você consegue fazer tranquilamente. Tem que ter determinação e força de vontade, né? Tem que E encontrar também o que você gosta. Eu acho que não é todo mundo que vai gostar, por exemplo, de fazer uma musculação ou um exercício mais pesado, mas você precisa ter o seu corpo se mexendo de alguma forma e você precisa encontrar o que você gosta de fazer. Tem que se expor. Se você nunca correu na vida, testa um dia. Vai correr na rua, no parque, andar de bike. É porque eu escuto muito assim também, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não, é só o começo. Você começou a fazer, você vai pegar um amor, gente. Eu não tô esperando até hoje. Tô esperando chegar. Que a hora que ele manda mensagem aí, treino hoje, eu treinar, que delícia. Gente, desculpa, Will, você é um querido, filhão do coração. Mas é verdade, entendeu? Por quê? Agora eu sei a importância que isso faz na minha vida. A importância que faz na minha vida. 56 anos, tive uma cirurgia cardíaca, o quanto a atividade física me fez super bem, que eu não sei se eu não estivesse, né, no treino e se eu não estivesse preparada com isso, se o resultado seria o mesmo. Então, por isso que eu acho importante. Tem que ter força de vontade mesmo. Um adendo, cirurgia cardíaca não, a senhora quase foi embora. É. Tem que ser bem mais... Puxei a orelha mesmo, ao vivo. Você vê, né, gente? Você vê, né, gente? É assim. É isso, Will, aqui, é isso aqui mesmo. é ao vivo e a cores. Aí você leva uma chamada ao vivo, gente. Não, é verdade. Você tem razão, meu amigo, é verdade. Mas tô aqui. Não fui. Graças Não a fui. Deus. E, Gabi, nesse mundo esportivo, você nunca pensou em fazer? Eu tava até falando pra você hoje, né? Uma linha de roupas só esportivas? Já pensei, mas para fazer uma linha mais esportiva dá muito mais trabalho. Verdade. Sim, precisa de um maquinário diferente ou contratar uma produção que é em grande escala. E eu gosto mais de trabalhar assim sob medida para fazer as peças mais únicas assim. Então, por isso que eu não fiz ainda, mas quem sabe? Poxa vida, já imaginou umas roupas, né, diferentes, umas coisas mais, né? E pensar no público, né, mais velho, né? Não só no público jovem que adora aqueles topzinho, aquele shortinho, não. Um público mais idosinho, né? Umas roupinhas mais comportadinha pra gente poder ir pra academia tranquilo, né? Eu acho bem legal. Então não é só... Eu pensei que era compra e revenda, não, tu faz. Não, tu ela Não, faz eu tudo. faço. Caraca, show. Do zero. Show. Imagina, não, ela faz. Então você quer casar hoje, Brisa? Certo. Você vai lá, ela vai olhar pra você. Acho que tem que até um estudo pra saber da pessoa, pra ver como que é a imagem. Não tem, Gabi? Depende do serviço, mas tem também esse tipo de serviço. E aí a gente faz do zero, desde a ideia até tirar as medidas, fazer Desenhar. o molde, tudo. E tem aquele cliente chato, por exemplo, chega, eu quero comprar isso, vai ser isso, aí você vai olhar, ele vai falar, Não vai combinar. não tem como rolar isso, não vai ficar Por bom. enquanto acho que não teve ainda. É, Muito bom. eu acho que ela tá sendo boazinha, gente. Eu acho que ela não quer dedar nenhum cliente dela. Você, gente, que acabou de chegar agora na rádio, que ligou aí na TV e tá assistindo o nosso Fala Sério de hoje, tô aqui com a Gabi e com o Will. Nós estamos falando sobre moda e sobre saúde, sobre exercícios físicos.
né? Como que a gente pode estar em ter uma vida saudável e comprometida, né? Como a gente pode se olhar no espelho e se sentir bem. Porque isso é engraçado também, né? Eu fui no Dia das Mulheres, teve um desfile lá na BMW, foi muito bacana. Teve um desfile de modas da Manuzita. E, gente, a gente tem um estigma mesmo de olhar e falar assim, não, essa roupa não dá pra gordinha. Essa roupa não dá pra gordinha. Não, gordinha não pode botar um cinto. Gente, como eu assim olhei e falei assim, cara, é diferente. É mais com a imagem da pessoa, parece que aquilo combina com a pessoa e não com o corpo dela. Tem muito isso? Ah, tem bastante. Tem vários tipos de corpos, né? Então, vai ter gente que vai ficar melhor num tipo de roupa, vai ter gente que não vai. Não tem tanto assim de... tá na moda, então eu preciso fazer com que isso me encaixe e que eu use isso porque tá na moda só. Não, você tem que se sentir bem com a roupa e ela tem que fazer sentido pra você e te deixar bonita, te fazer sentir bonita também. Porque eu fiquei impressionada aquele dia com o desfile. Eu falei, gente, é um padrão diferenciado, né? Sim. E Will, me fala uma coisa. Por exemplo, nos exercícios de terceira idade, né? Terceira, um pouquinho mais idosa, por exemplo, eu vejo a minha mãe, né? O trabalho que você faz com a minha mãe. Aqueles exercícios, até de memória, que você trabalha, que você treina a memória. Isso é de um contexto só para idosos? Como que você formula esses... Cara, na verdade, todo mundo, desde criança até o idoso, precisa estimular. Então é tudo uma questão de prática. Se você não estimula desde quando você é criança, a parte coordenativa, memória, força, chega uma hora que o corpo vai pedir e você não vai ter aquele suporte necessário para sustentar. Então, por isso que eu sempre trabalho desde a criança até o idoso com todo tipo de exercício que vai agregar não só a parte esportiva que seja, mas qualidade de vida. Então, é igual eu faço com a Nona. Então, a gente trabalha bastante questão de força mesmo, atividades do dia a dia, de levantar para colocar alguma panela no alto. Então, ela precisa ter força no braço para conseguir erguer. Agachar, sentar numa cadeira, levantar sem apoiar. Então, movimentos que a gente faz no dia a dia e a gente sempre faz o mais controlado possível para justamente não ter algum tipo de lesão. Então, é super importante a gente trabalhar toda a questão de parte cognitiva para o idoso, o adulto, a criança conseguir ter uma desenvoltura melhor, uma qualidade de vida melhor, tempo de reação. De repente, o idoso está andando e do nada ele tropeça, escorrega, então ele precisa ter um tempo de reação também para não se machucar. Então isso que é importante, a gente trabalhar dentro da qualidade de vida da pessoa. Sim. E quais os erros que as pessoas cometem ao treinarem sozinhas? Porque tem muito isso, né, Will? Tem muita gente que treina, mas treina do jeito não tão legal assim. Claro que você fazendo alguma coisa é melhor que nada, né? Mas tem que tomar cuidado para não sobrecarregar o corpo, não lesionar. Tem muita gente que não descansa o suficiente. E é como eu falo para todo mundo, o descanso, um sono é um treino invisível. Então, por mais que você não tá ali se movimentando, o descanso é importante também. Então, você tem que saber ter o controle de tudo que você está fazendo. Não adianta você querer correr 10 quilômetros todo dia. Isso vai chegar uma hora que o corpo vai pedir ali um descanso. Então, você tem que ter esse controle. Não adianta fazer aleatoriamente, copiar o que uma outra pessoa está fazendo. Você tem que ter um treino mais específico, individualizado. De repente, você não pode fazer uma amplitude num movimento que outra pessoa faz e aí você vai prejudicar o seu corpo. Então, isso é importante ter uma noção para... Por isso que o profissional ajuda bastante nisso. Na academia é importante, se a pessoa não treina com um personal, ela tem que ter um acompanhamento na academia, né? Não dá para fazer isso sozinho. Exato. E agora tem muita academia de rede, né? Então é mais complicado ainda, porque o professor muitas vezes não fica ali ajudando tão perto. Então você precisa trabalhar legal isso, porque de repente você não vai ter alguém ali te auxiliando, e aí você vai fazer errado e vai acostumar fazendo errado. Então, se você não tem ali um professor pessoalmente, busca um profissional, nem que seja online, para pelo menos direcionar o treino e você conseguir fazer da melhor forma. E a gente percebe isso mesmo, por exemplo, que às vezes você está fazendo um agachamento, você está forçando muito o joelho, você não está jogando o bumbum lá para fora, está usando a coluna. Eu vejo que, né, você pega muito no pé por causa disso. Então é extremamente importante mesmo, né? É. E Gabi,
E na moda, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem? Que você fala, isso aí não tá legal. Eu acho que o principal é querer usar uma tendência só porque tá na moda, assim, e não tem nada a ver com a personalidade da pessoa. E aí ela acaba transmitindo uma imagem que ela nem queria transmitir, porque ela quer fazer parte do grupo ali, tá combinando com os outros, e aí acaba se sentindo mal com isso, mas não sabe por quê. Eu acho que esse é o principal, assim, é querer seguir uma tendência só porque tá ali no meio de todo mundo. Ai, sabe o que eu vou fazer, gente? Olha, esse programa ao vivo é uma coisa, né? E o programa ao vivo, eu vou colocar a Gabriela numa sinuca de bico, que ela vai amar o que eu vou fazer agora. E vocês também. Por quê, gente? Porque nós temos o brechó do Força Jovem. Gabi, você precisa conhecer o nosso brechó. Eu trabalhei 1 ano em um brechó em São Paulo. Menina, então, eu vou fazer o convite ao vivo aqui, que a Gabi não vai falar não pra nós. Não vai. Gabi, você tem que ir lá no brechó, ajudar a gente a montar roupas, porque nós temos muita coisa boa. Ontem chegou uma mala dos Estados Unidos de criança que sabe, que cresce, que perdeu. Vendemos tudo já hoje. Então, você está convidada para ir no nosso brechó e nos ajudar a montar os manequins, as formas, os modelos, tirar foto pra gente fazer umas lives. Topa? Claro. Olá, gente. Turminha do brechó. Já temos um suporte bom aqui pra gente. Tá vendo? Isso é forte, né? Essa coisa de tendência. Às vezes fala assim, ai não, tá usando isso agora, você tem que ter no armário. Gente, isso é uma coisa que eu não tenho, é isso. E eu adoro essa moda alternativa. Essa moda alternativa do brechó é maravilhoso. Porque você tem peças super bonitas, baratas e que você pode mudar. É demais. Você trabalhou em brechó mesmo? Trabalhei lá em São Paulo, em E você fazia Pinheiros. o quê? Você fazia essa montagem? Eu trabalhei primeiro na parte de vendas e depois eu trabalhei na parte de compra das peças. Nós não temos isso. Nós não compramos as peças. Todas as peças que nós recebemos é doação. E hoje, 85%, falando assim, é o brechó que mantém as ações do Força Jovem. É as ações do Força Jovem. E você tem um sonho em relação a isso, Gabi? Acho que em relação à moda é encontrar realmente a vertente que eu quero seguir, assim, de peça sob medida. Eu gosto bastante desse lado de festa, de casamento, de madrinhas. Acho que só continuar agora. Continuar o caminho que eu acho que é longo. Acho que até por ser mais exclusivo e mais sob medida, então demora um pouco mais, mas acho que eu tô no caminho, assim, já. Com certeza. Eu tava vendo, né? Você tem uma marca, né, de roupa. Sim. Como chama? Eu tô procurando aqui. Sob medida é Ateliê Gabriela Trindade. Aham. E nós dois juntos fizemos a marca masculina de camiseta, que chama Bolt. Que inclusive olha, tá até gente. usando hoje. Olha aqui, ó. Ele veio com a marca, sensacional. E aí vocês fazem a camiseta, como que vocês fazem? Vocês desenham, Aí eu desenho. Aí das camisetas a gente manda produzir pra Entendi. estampar as camisetas. E aí eu fico só com a parte da produção do ateliê mesmo. Sim, perfeito. E você, Will, um sonho em relação à tua profissão? Quando eu entrei na faculdade, meu sonho era trabalhar num clube de futebol. Mas hoje, como eu gosto de alta performance, eu acredito que seria acompanhar um atleta de elite para onde ele for. Então, pegar um jogador de futebol e acompanhar ele da base até o final da carreira dele. E ficar do lado dele a carreira inteira dele. Seria mais ou menos isso. Matheus Chalupe! Matheus Fiore Chalupe, olha lá, ó. Will. Eu tenho um sobrinho postiço que ele ama futebol e tá. Até já falei dele pra você. Sim. E tem os atletas do Chute de Esperança, né? Olha lá. Olha eu botando meus convidados em tudo isso nunca. Olá, Will! Gabi parte para a área de brechó e você parte para a área do Chute de Esperança. Bora, vamos elevar o nível de todo mundo. Olá, porque realmente, né, precisa mesmo, né? O treino tem que ser diferenciado. A gente estava pensando até em colocar no Chute de Esperança uma nutricionista para acompanhar, né, a forma, porque também não é todo mundo
Assim, você vai comer da forma correta, e o que um esportista tem que comer é caro. Você tem que adaptar a realidade de cada família. Sim. Então, é complicado isso também, né? É complicado. E um desafio? Desafio? Não vale falar Adriana Áurea, pelo amor de Deus, hein? Treinar a Adriana Áurea, pelo amor de Deus. Meu, não tem ideia. Não sei. Olha que sensacional. Que Desafio? sensacional isso, né? Tá conseguindo fazer tudo que ele precisa fazer. Ah, talvez ampliar os meus serviços online para conseguir trabalhar com ainda mais atletas de forma online. Online? Porque eu faço a Que preparação. nem a gente fazia quando você tava lá. Mais ou menos. Eu tenho atletas aqui no Brasil e fora também. Então eu monto para ele o planejamento de treinos deles e eles fazem sozinho, tendo o meu suporte. Então a gente tem esse acompanhamento também. Nossa, Will. E aí a ideia é expandir cada vez mais, atingir mais pessoas ainda. Mas como funciona isso? O atleta entra em contato comigo, aí eu vou mandar para ele várias perguntas, vários formulários para ele preencher para eu entender o que ele precisa. Uma anamnese Exato. geral. Então eu vou entender a rotina dele, quais são os objetivos, aonde ele vai treinar, todas as perguntas necessárias para eu fazer o plano dele 100% personalizado. Então ele vai receber todo o cronograma de treinos através de um aplicativo no celular, com vídeo, tudo certinho. E aí ele faz o treino e me dá o feedback diariamente ali de como foi o treino, se foi pesado, se foi leve. Semanalmente a gente tem também um formulário para ver como foi a semana inteira. A cada 30 dias eu entro numa chamada de vídeo com ele para perguntar como que foi o mês, se precisa ajustar alguma coisa. Então a gente tem esse acompanhamento. Sensacional. É bem legal. E você tem resultados excelentes. Sim. Tô tendo bastante feedback. Então eu consigo... Tem atletas, jogadores que entram em contato comigo que não estavam jogando e hoje conseguem ser destaque na partida. Tenho adultos também. Eu tenho um aluno de 50 anos que ele estava com dor no joelho, voltou a jogar, voltou a brincar com os filhos. Então é bem legal, tem bastante Tudo feedback. online isso. Tudo online. Gente, eu tô começando a ficar com medo disso. Dá pra treinar online. Você tem um direcionamento ali de treinos, dá pra fazer Mas também tudo. tem que ter força de vontade, né? Porque imagina eu fazendo aula online. Não adianta eu montar e a pessoa não fazer. Então precisa ter essa disciplina de fazer os treinos. É importante. Nossa, sensacional. E é de que país, Will? Tem. No Japão já entraram em contato comigo. E como que fica a língua? Google Tradutor, tudo em inglês. E a planilha eu tive que fazer tudo em inglês. Pra ele entender. Meu Deus. Mas entrou essa semana mesmo um menino do Paraguai, entrou em contato. Já trabalhei com um russo. Olha isso, cara. Eu não Portugal, sabia disso. tem muito jogador de Portugal que entra em contato. Angola. Os angolanos bomba lá no meu YouTube, principalmente. Eles assistem pra caramba os vídeos. É bem legal. Olha só. Aí tem um jogador na Itália. Tem bastante lugar. Que sensacional. E você, Gabi, um desafio na tua profissão? Acho que na área de moda é fazer tudo sozinha. Acho que esse é o maior desafio. Como assim? De fazer toda a produção das peças, essa parte assim mais de colocar a mão na massa. Acho que esse é o principal desafio que eu tenho vontade de terceirizar mais pra frente, essa parte de produção, e ficar mais na parte de criação. Então, acho que esse é o maior desafio agora. Até bordar, você borda? Bordo. Você borda, Gabi? Bordo. Eu tive tudo na faculdade. Desde costura até crochê, bordado, tudo. Confesso pra vocês que uma barrinha até eu consigo, mas é uma coisa que eu sou travada. Eu sou travada. A hora que eu pego aquela máquina, já tentei até com... Sabe quando você coloca o garfo? Aquelas técnicas do garfo, pra você não sair fora. Pra você, não consigo, gente. Eu não tenho... Tem que ter dom. Tem que ser bom pra isso, pra fazer mesmo. Mas é prática também. Sim. Vai Quanto ficar- mais vai praticando, mais tá pegando jeito. E uma decepção nessa área? Nossa, difícil. Acho que o mercado de moda em si. Acho que fora dessa parte de empreendedorismo, eu acho que o mercado de moda ele ainda tem algumas coisas que, apesar de ter isso de a moda é feminina, a maior parte da moda é masculina, na verdade. Então, se você for ver
os diretores criativos, essa parte assim mais de cima da moda, os donos de marca, a maior parte é masculina. E tem bastante machismo nessa área. Então, Brincadeira comigo. acho que esse é o principal. Acho que isso é o principal. Machismo na área da moda? Sim. Até na área da moda? Inclusive, esse foi um dos motivos que me fez querer empreender. Foi uma entrevista com um estilista famoso que eu fui fazer. E aí ele perguntou meu signo, perguntou quanto que eu pesava, minha altura. E foi na época da pandemia. Eu tava de máscara, ele pediu pra eu tirar a máscara pra ver meu rosto, pra ver se eu era bonita pra trabalhar com ele. Então, são algumas coisas do mundo da moda que realmente não dá. Nossa, isso é decepcionante mesmo. Sim. E é gente grande, assim, de São Paulo Fashion Week. Ó, meu diabinho aqui falando, vem, fala o nome. Fala Que mais aqui. Fala o nome, fala o nome. Fala o nome, Nossa. cita. Nossa, que triste isso, Gabi. Sim, mas é o que mais tem. E você acabou desencantando, né? Sim. Aí foi aí que deu a viradinha de chave. Já tinha vontade de empreender, mas depois dessa eu falei, não, acho que eu quero trabalhar com moda, mas trabalhar pros outros, assim, desse jeito, não vai ser pra mim. Nossa, cara, pedi pra tirar a máscara pra Ah, ver ele foi nojento em dobro. Ele assediou, ao mesmo tempo ele chavecou ela. Nojento. Não tava namorando o Will, né? Mesmo se tivesse, que nojento. Não, não. Foi É, na eu já época da ficava pandemia. nervosa. Nossa, gente, que chato isso. Hum. Que chato isso. Então vamos imaginar, se fosse uma pessoa que não fosse linda que nem você, não tivesse esses olhinhos claros que nem você, não ia ter nem chance. É, magra, padrão, assim, que use 38, 40. Se passou disso, também... É Pô, quase, 40? quase um homem. Gente, não tô acreditando nisso. Sim. Ai, que triste. E você, Will? Chegou duas perguntinhas aqui pro Will. Opa, Heitor Vilares de Valinhos, da Vila Industrial. Como você vê o futuro do treinamento esportivo e quais tendências acredita que vão dominar o mercado nos próximos anos? cara, eu acho que essa parte online vem muito forte. Tem muito atleta que busca ter um acompanhamento extra. Porque no clube a gente sabe que tem 20, 30 jogadores, não tem como fazer todos os trabalhos que são necessários. Então essa busca pelo trabalho extra para fazer em casa, sozinho ou com preparador, vai crescer bastante. Hoje já é grande, mas vai crescer ainda mais. O grande problema é que agora com essa questão da IA, essa inteligência artificial, talvez muitos atletas vão buscar na IA um plano de treino. Ele vai conseguir fazer ali, montar uma rotina. Só que não vai ser tão específico de acordo com o que ele precise. Por isso que o profissional ele é super importante. Então acredito que no treinamento essa parte de trabalho extra vai ser uma tendência bem forte. Caramba. A IA não vai saber, por exemplo, tá doendo meu ombro, não faz isso, faz aquilo, ou vai. Até consegue, se você souber perguntar, ela até pode dar verdade, né? Mas, cara, a gente sabe que o profissional ele tem todas as ferramentas ali necessárias para ajudar o atleta, então é difícil substituir. Não, imagina o desgaste, porque por mais que a IA esteja preparada, tem que estar acompanhando diariamente. É um trabalho visual também, que ela não tem como fazer, né? Graças a Deus. Por enquanto, né? Disse aí, por enquanto. Ai, Miquela, sua linda, boa tarde. Ó, ela tá falando que tem chocolate no sorteio, tem pra gente sortear a cocada que tá na geladeira. É verdade. Ah, Miquela, linda. Vlad, um abraço, meu querido, também. Miquela, eu quero ir lá no quintal, lá da... Quintal Sica. Eu quero ir lá no Quintal Sica, Miquela. Quero ir lá semana que vem, hein? Você me conte quando você estiver lá que eu vou lá. Outro aqui, Will, esse aqui ele te segue, é Duda Coutinho, não sei se tu conhece pelo nome. Qual foi o momento mais marcante ou foi feedback mais impactante que tu recebeu de um seguidor seu que te emocionou bastante? De um seguidor? Deixa eu pensar um pouquinho. Eu conheço uma velhinha bonitinha, que tá toda mudada. Mas essa acho que não vale falar, né? Os meus alunos presenciais têm bastante história legal, mas de seguidor... Cara, eu tenho vários jogadores que o cara não tava jogando, tava 3 anos parado,
Aí ele mandou mensagem falando que ele conseguiu voltar a treinar, voltar a se sentir bem, sem dor. Então isso já é muito legal. Tem outros meninos que falaram, treinei vendo seus vídeos no YouTube e consegui passar numa peneira. Então isso é muito legal também. O cara conseguiu ali sozinho treinar e porque a gente sabe que peneira é difícil passar, mas treinou certinho, conseguiu passar. Tem um outro jogador que conseguiu virar profissional, assinou o primeiro contrato. São vários, então. Então tem bastante, assim, Caramba. História legal, é bem Caramba, legal. Show de bola. Muito bom. Olha, a Roseli Trindade, casal top. Olha que linda. Beijo, Roseli. Roseli é suspeita, né? Um pouquinho. E olha só, né, gente? As pessoas, elas acabam sempre participando, né? É uma busca mesmo por essa saúde física, pelo treino e até para ser atleta, bacana isso. Eu acho essa participação sensacional. E Will, passa pra gente os seus contatos. Os vídeos do Will são muito legais. Eu não aguento ele com aqueles negocinhos, corre pra um lado, corre pra outro. Que desgranhento. Como que consegue fazer tudo isso? Você Não é aguenta fácil, isso, não. Gabi? Não. Tem coisa que ele me passa que eu falo, não vai dar pra fazer isso aqui não. Aí ele se empolga. Quando o cardiologista liberou, ele vai lá, corre lá. Puta lá. Aí eu falo assim, misericórdia. Eu quero um Robocop, pô. Então, não, mas eu acho que ele se espelha nele, entendeu? Ele fala assim, vamos lá, galera. Não, mas a limitação tá dentro da nossa cabeça. A gente pode fazer muita coisa. É só E outra tentar. coisa, gente, que eu vou contar pra vocês, é assim, ó. Você tá lá fazendo prancha, você tá quase morrendo, o corpo tá tremendo, você tá balangando lá, morrendo, suando frio. E o Will tá acabando? Só um pouquinho. Esse só um pouquinho dele, eu juro, Gabi, esse só um pouquinho dele, gente, IA nenhuma faz isso, gente. IA nenhuma. Eu falo, não é possível, esse pouquinho dele tá durando 3 horas pra mim. Não, mas você tem um histórico de atleta, então você aguenta. Você sabe que você aguenta. Então Legal. Isso que é importante. Tem que forçar um pouquinho. Um pouquinho pode. Então passa para nós seu canal no YouTube, o seu telefone, o seu Instagram, para as pessoas seguirem, para as pessoas treinarem. Todas as redes sociais é Boleiro de Elite. Então YouTube... Tudo junto, tudo junto? Tudo junto. @Boleiro de Elite, TikTok, Instagram, YouTube. Cara, manda uma mensagem lá, pergunta, a gente tira dúvida. Segue lá que tem bastante conteúdo legal, bastante vídeo de treino, dicas. Boa. E pra tudo, Tem, nutrição, treino, mentalidade. Boa. Bem legal. Bem bacana. A gente podia fazer uma mesa redonda depois, né? Não só com esporte, moda, nutrição. Ia ser bem legal, né? Um médico, um nutrólogo. Olha aí, Brisa, vamos pensar em alguma coisa. E você, Gabi, suas redes sociais? Tem a rede social da confeitaria, que é Confeitaria Eblinger. Peraí, gente, Gabi já é, né? Ela tem outras vertentes. Então, ela tem a parte de cozinheira, que pelo que eu tô sabendo, um passarinho azul me contou que você tá gostando disso também, né? Sim, tô gostando bastante. E tá pensando em se especializar nisso, Gabi? Tô pensando, sim. Mas por enquanto, tô indo mais devagar. Uhum. Ó, gente, porque essa coisa de, principalmente, docinhos fits, pães, meu Deus do céu, e são muito caros. Muito Então, de caro. repente, você consegue fazer uma produção legal, de qualidade, ainda com preço bom, Gabi do céu. É difícil, mas bem mais difícil. Eu queria seguir mais pra linha mais saudável, mas eu tô incluindo aos poucos porque realmente é muito mais caro. Então, por exemplo, os ovos de Páscoa, eu fiz a comparação de custo, dava 4 vezes mais o valor 4 vezes? pra fazer sem lactose e sem glúten. Então dá muita diferença, muita diferença. Gente, não dá pra ser nem doente nesse país, meu Deus do céu. Não dá pra ter alergia nesse país. Um kitzinho de ovo de Páscoa, mais de R$100. Gabriela, você vai ficar sem ovo de Páscoa, minha filha, esse ano. Ó, tem 2 perguntas aqui da Eliette. É uma, mas são 2, tá? Existe alguma semelhança entre criar roupas e criar doces? Tipo, algum processo que seja parecido? E na mesma, ela já engatou isso aqui, ó. Como foi o processo do desenvolvimento dos amanteigados? Se teve alguma inspiração específica? Eu acho que na parte de semelhança, acho que na parte de criação, eu acho bem parecido, porque sempre vai ter a base
e você vai fazer adaptação em cima dessa base. Então, por exemplo, você vai fazer uma blusa, você vai fazer em cima de uma base de blusa e aí você vai colocar o que você quer, um recorte ou uma manga diferente, mas é em cima da base. E eu acho que na receita também é isso. Você pega uma receita, uma base de uma receita, então, por exemplo, dos biscoitos amanteigados, e aí você vai adicionando coisas em cima. Então, por exemplo, agora para Páscoa eu fiz de bolo de cenoura com chocolate. Um sabor especial para Páscoa, mas eu fiz em cima da receita que já tinha. Então, acho que essa parte de adaptação é bem parecida, assim, Criação. em relação, É em quase relação que à uma moda. alquimia, né, velho? Fazendo as Ai, que paradas. delícia. E os biscoitos amanteigados eu comecei porque eu sempre gostei de fazer isso. Eu fazia assim para Natal, para Páscoa. Aí, final do ano passado, eu decidi parar um pouco com o ateliê para pensar se era realmente o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí tava no Natal, eu já ia fazer os biscoitos, aí eu já juntei uma coisa com a outra e fiz, gostei, gostaram também, né? Recebi bastante encomenda. E aí continuei agora, no começo desse ano e agora pra E Páscoa. olha, gente, que sensacional. Eu preciso falar isso. Porque a gente está vivendo uma geração terrível, né? Que acaba não tendo foco, acaba achando que tudo é impossível. Não, eu não vou fazer, eu quero tudo de mão beijada. Dá pra recomeçar toda hora. Eu acho que isso é o mais legal. Eu acho que é você não ter só uma opção de caminho. Porque eu acho que a gente tem muito esse estigma de ou eu faço isso, ou se eu desistir, ou se eu mudar de caminho, eu vou ser uma fracassada por desistir, mudar de ideia. E eu acho que não é isso. Eu acho que é você tentar até você achar uma coisa que você realmente goste de fazer. Eu acho que o importante é você realmente gostar do que você faz. E não se acomodar, né? Isso. Não ficar na zona de conforto. Não sei o que eu vou fazer. Cara, o mundão tá aí. É só se aventurar e Isso. botar a cara e Testar. testar. Se você não testar as opções, você nunca vai saber o que você gosta. Sensacional. Mas fala pra nós o seu Instagram pra gente. Da confeitaria. Confeitaria Ebling. Ebling é com H. Então, confeitaria Ebling. Do ateliê Gabriela Trindade. E das camisetas masculinas é Boatwear Oficial. Olha só, gente. Olha só. Temos mais perguntas aí? Por enquanto não. Não? Então tá jóia. E me fala uma coisa. Vocês queriam deixar alguma dica dentro da área de vocês para os nossos ouvintes? Vamos, Will. Uma dica? Cara, a dica que eu posso dar para todo mundo é se movimente. Por mais que você tenha dor, que você tenha preguiça, que não tenha tempo, faça qualquer coisa que você consiga se movimentar. Porque é super importante, nosso corpo é como se fosse uma máquina. Se você deixa a máquina parada, ela vai enferrujar, Vai engripar. ela vai ficar zoada. Então você precisa se movimentar para ter saúde. Saúde é movimento, então você precisa estar sempre ativo. E que seja 15, 20, 30 minutos, faça 3 vezes na semana que já vai dar ótimos resultados. E é isso, se movimente. E você, Gabi? Eu acho que uma dica seria buscar mais o autocuidado mesmo. Acho que pela questão da autoestima mesmo e pela questão de se encontrar consigo mesma. Acho que quando a gente testa, quando a gente tenta descobrir o que a gente realmente gosta, o que a gente se sente bem, a gente consegue transmitir isso também para fora e consegue ser mais feliz no dia a dia. Eu acho que isso, além de ser uma conversa para você se sentir melhor, não, é uma realidade de quando você começa o seu dia assim, se cuidando mais e prestando atenção no que te faz bem, eu acho que o dia inteiro se transforma. Uma pergunta minha agora, que vai pra tu pra ela e ela pra tu. O que vocês olharam um no outro assim, falaram, isso aqui eu não tenho, mas vou desenrolar aqui, vai ser bom pra mim. Um olhando pro outro assim, o que rolou? Cara, eu acho que da minha parte, essa questão de empreender, de colocar mais a cara em tudo que eu preciso fazer, de divulgação, para a questão de marketing, que ela é muito mais da área do marketing, então eu não tenho muito conhecimento. Então é algo que ela me ajudou, ajuda até hoje. Então acredito que mais essa parte mesmo de criação, porque eu também faço tudo sozinho, desde fazer os vídeos, editar, postar. Então essa parte de criação ela me ajuda muito. Então é uma coisa que
tá bem me ajudando bastante. Boa. Acho que pra mim, na parte da persistência. Eu acho que com ele não tem... Ah, eu tô com preguiça, ah, hoje eu não quero. É sempre a rotina certinho de tem que treinar, eu vou treinar. Tem que me alimentar bem, eu vou me alimentar bem. E não tem plano B, assim. Eu acho que Eu essa dó de é a... você. Porque se comigo ele já é chato, eu imagino com você, minha querida. É porque pensa, eu amo comer. Se eu não fosse jogador, treinador, nossa senhora, nem sei onde eu estaria. Porque eu gosto muito de comer. Ela gosta de fazer doce, então já pensou? Se não tivesse um foco, Ia virar 2 bolão. não dá. Ia. Então a gente também não é bitolado. A gente tem fases que a gente faz uma dieta mais restritiva, mas que nem esse final de semana a gente viajou, a gente comeu bastante doce, comeu... Tem isso mesmo? Vocês têm vamos fazer um enfiar o pé na A jaca? gente olhando de fora, É, parece né? que Tudo muito certinho. Não, Tudo muito certinho. Não tem como, é algo que você tem que ter equilíbrio, não adianta ser 100% radical, não adianta. Então a gente tem fases, no final do ano tem bastante festa, bastante confraternização, então deu pra sair um pouco dessa dieta, mas os treinos tento manter o máximo possível, falo pra ela também tentar manter, e aí a gente a cada 15 dias escapa, visita um restaurante, come ali de boa, porque precisa ter isso, não adianta a gente só querer foco, disciplina, tem que ter um equilíbrio. uma válvula de escape, né? Não, e eu acho que é aí que tá, né? Tudo é um equilíbrio. Você tem que ter, você tem que estar focado, você tem que ter, mas você também tem que viver, né, gente? É que nem a Patrícia falou pra nós aqui, a Pati Baggio. Ela falou, gente, eu adoro tomar meu vinhozinho, eu também tenho isso. Porque eu acho que aí fica chato, né? Fica chato. Pelo amor de Deus. Então é isso aí, meus queridos. 4 horas. 4 horas. E o Will já me recomendou que ele não pode ficar muito, porque ele tem compromisso, né? Tem que dar aula, Tem que dar aula, tem que dar aula. Mas antes de acabar o nosso programa, gente, eu preciso contar pra vocês. Nós tem que agradecer muito a Arte Corte, a embalagem, que eu fiz até questão hoje de colocar aqui pra gente. Que eles fazem caixa pra pizza, caixa pra doce. Viu, Gabi? Importante você dar uma olhada lá. Vou procurar Eles fazem depois. forminha, eles fazem todo tipo de caixa eles fazem em papelão. E eles doaram tudinho, o Robert lá, o proprietário, doou 200 caixas para nós fazermos as pizzas do Sítio Agar. Gente, doou tudo, as 200 caixas. Então eu quero aqui agradecer a Arte Corte do fundo do nosso coração, que foi assim sensacional. Então são empresas que fazem a diferença, né, gente? Queira ou não queira, cada caixa custa quanto? R$4, R$4,40, não sei. Então você imagina 200 caixas pra gente que não tá pegando nenhum dinheiro. Essa aqui, ó. Essa Arte Corte aqui, que não tá pegando nenhum dinheiro do custo da pizza. Então fez toda a diferença pra nós, né? O Codarim também. O Codarim doou as abobrinhas, doou as cebolas, né? Eu quero a minha pizza de abobrinha, Adriana. Nossa. Não esqueça. Alabrisa. Adriana me deu até dor de barriga agora, mas alabrisa. A de abobrinha é surreal, porque é tempero nosso. Essa é nossa. Essa é a nossa pizza. O Codarim também, o Codarim que deu pra gente, deu a abobrinha. E o pessoal lá do Ceasa, o Gabriel Casarim, que também deu uma caixa de tomate, está fazendo os preços de custo, né? Galileu o Galileu lá no Ceasa também. Quer dizer, a gente tem gente boa que está ajudando a gente a fazer a diferença, né? Eu queria contar, Will, rapidinho, tá? Como as coisas são, né? Na segunda-feira à noite, a gente estava fazendo as contas lá de que a gente tinha que comprar. Então, só para vocês terem uma noção, em mussarela, para fazer as pizzas, nós vamos gastar quase R$2.000. Então, isso é o dinheiro do Força, que nós não estamos cobrando do Sítio Agar. Então, aí a Gabriela falando, então, mãe, porque isso, e ela começou a falar os valores, e ela falou assim, nós vamos entrar na Páscoa, cada ovinho aí, nós vamos cobrar uns R$12, R$13, que nós vamos ter que nós vamos pagar R$12, R$13, a gente tem uns 400, 600 ovos. Aí eu comecei a fazer conta, aí eu falei, meu Deus do céu, não vai dar. Aí fui dormir, você não consegue dormir direito e tal. E eu falei, bom, chefia, tá contigo, né? Aos 45 do segundo tempo, mais uma vez. Chefia, tá contigo, porque você resolve aí, porque o negócio vai ser punk. Gente, por incrível que pareça, 9 horas da manhã, toco o meu telefone, Maria Zanin, querida, beijo.
Maria virou pra mim e falou assim, Adriana, vocês estão com ação do Força Jovem? Eu falei, então, Maria, estão fazendo as pizzas. Ela falou, o que você tá precisando? Eu falei, então, nós estamos precisando de todos aí os insumos da pizza. Né, porque a gente tá... Ela falou, isso, então você compra e passa a notinha pra mim. Eu falei, Oi? oi. Chora, que é uma bênção, né? Aí daqui a pouco, liga a Luana Cavalieri lá de Campinas, que ela é comercial lá da Folk. Vocês conhecem aquele barzinho Folk, pub sertanejo? Adriana, estamos querendo fazer aqui uma ação com vocês. Dia 17/4, a entrada aqui no pub é uma caixa de bis e a gente quer doar tudo pra vocês. De novo, né? Gente, não é demais isso? Tem gente muito boa nesse mundo, sensacional. Eu quero agradecer essas pessoas do fundo do nosso coração, né? Que as coisas estão andando. Agradecer, Gabi, querida. Gabi, eu vi meia pequenininha, né, Gabi? Com umas espinhinhas na cara, né? Adolescente. Né? Sim. Olha lá. Estudava junto com a minha galera lá de casa. O Will, querido. O Will, eu brigo com ele, sempre falo que eu não gosto dele. É mentira, gente. Eu amo ele só na hora de treinar, que é meio tenso. Mas eu amo ele. Um querido. Trata a nona, que vocês não têm noção. A nona já senta, levanta, né? Sem apoiar, uma graça. Gratidão de vocês estarem aqui, né? Deixarem essa 1 hora aí para vir trazer para nós informações importantes para a gente, né? Mudar o nosso dia a dia. E vocês, ouvintes queridos, né? Muito obrigada pela participação. E não esqueçam de entrar na live anterior do sorteio da Faculdade Anhanguera, que vai sortear um curso livre. Então, não esqueça. Então, é isso aí, gente. Obrigada. Obrigada a você. Eu que agradeço, foi bem legal participar aqui e bora elevar o nível de todo mundo. Isso. Olha que frase Impactante, né? Levar o nível. Coitada, Gabi! Sensacional, viu? Tá tudo bem, né? Esse final de semana, pizza. Pode pizza porque é do Sítio H. Mas aí depois vai correr 40 minutos na esteira, hein? Eu vou correr 40 minutos na esteira. Vou cobrar, hein? Você pergunta pro Xandão. Então tá bom, meus queridos. Um beijo cheio de floquinhos de amor e paz para todo mundo. Até a próxima quarta-feira.